Graças a Deus, graça e paz a todos. Fique em pé, por favor. Pega aí a sua Bíblia. Erga aí o mais alto que você puder. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, ou assentado ou em pé, como vocês têm costume aqui na igreja. Se quiser assentar, pode ficar em liberdade, do jeito que vocês sempre fazem aqui na igreja, nos cultos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Segunda Coríntios 4, verso 13. E depois nós vamos ler 2 Coríntios 5, 7. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, quero externar mais uma vez a gratidão ao pastor Mendes. Pastor Mendes é meu pai na fé. E os irmãos são privilegiados em ter o pastor Mendes como pastor. E eu gosto muito de falar, por onde eu passo, eu falo do pastor Mendes, porque o pastor Mendes, ele viu em mim características que eu mesmo não havia enxergado em mim. Eu nunca pensei que eu pudesse um dia pastorear uma igreja, e o pastor Mendes foi essa pessoa que Deus usou para desafiar o meu coração, para que eu pudesse ver o que eu não estava vendo antes. Estou aqui comigo uma pastora de jovem. Faça assim, Cátia, uma mão, por favor. Nossa pastora de jovem lá da Lagoinha Promissão. A minha esposa, Tula, levanta a mão, todos os irmãos já conhecem. Está ali uma neta do pastor Mendes. O pastor Mendes está gerando muitos filhos espirituais aí por onde tem passado. E fico feliz de poder servir os irmãos com a palavra de Deus. Quando se encontrarem aí, diga amém. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Capítulo 5, verso 7, está aí do lado aí da sua página aí. Visto que andamos por, e não pelo que? Nós andamos por, e não pelo que? Vamos orar. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Ó Deus, que não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Ó Deus, aqueça o nosso coração pela exposição da sua palavra, assim como o Senhor fez com os discípulos no caminho de Emaús. Que caia o teu espírito sobre nós, ó Pai, assim como caiu sobre a casa de Cornélio, estando Pedro ainda a pregar. Ó Deus, conceda ao pregador graça, sabedoria e entendimento. Ó Pai, ousadia, Deus, toda a unção do Senhor, para cumprir o propósito pelo qual o Senhor trouxe, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Irmãos, essa palavra sobre fé, ela está queimando o meu coração, e eu, nesses dias para cá, estou um homem de uma palavra só. Onde eu passo, Deus está trazendo ao meu coração para ministrar exatamente isso. A não ser quando é um culto temático, que a pessoa fala, pastor, fala sobre tal coisa. Eu estou falando sobre isso, eu não vou seguir hoje aqui nenhum roteiro, quero ficar bem livre. Mas o meu coração queima para falar sobre fé. E nós vamos ter dois momentos. O primeiro momento, vamos falar sobre a fé, como ela funciona, qual que é os princípios da fé, qual que é a fé que vai nos levar a um nível ainda maior de intimidade, de resposta de Deus. E o segundo momento é um momento onde nós vamos ver aqui à luz da Bíblia que a fé, ela se aperfeiçoa no meio da crise, no meio do caos, e nós vamos perceber isso.
O apóstolo Paulo, ele começa trazendo para nós, irmãos, que uma ideia tão interessante. Eu criei, por isso aqui falei. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e perguntamos assim, o que é fé? O John Wesley, ele fazia uma separação, ele trabalhou muito uma ideia da separação entre fé na cabeça e fé no coração. O que nós chamamos de pensamento positivo. Ou seja, nem todo pensamento positivo é fé, apesar da fé nos levar a pensar positivo. Fé só é fé quando a base dela é a palavra de Deus. Quando você lê Romanos no capítulo 4, versículo 17 e 18, você vai perceber que Abraão, versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de numerosa multidão, segundo lhe fora dito. Ou seja, a base da fé não é Abraão simplesmente acreditar por si só, um pensamento positivo, que ele poderia ser pai aos 100 e a esposa com 90 e era estéril. Não, a base da fé de Abraão é porque Abraão recebeu uma palavra de Deus. Quando Abraão recebeu uma palavra de Deus, a palavra gerou fé no coração dele. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 10, 17, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que é a fé? A fé é quando você acredita no que Deus diz. Se Deus falou algo para você, algum respeito, em alguma área, em alguma coisa, você pode ter fé nisso. Por quê? Porque aquele que falou não mente. Aquele que falou é fiel para cumprir. Aquele que falou tem poder para fazer. Versículo 17 diz que Abraão estava crendo num Deus que chama à existência coisas que não existem e vivifica os mortos. Então, qual é a nossa fé? O princípio da nossa fé é acreditar na palavra de um Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Quando Abraão creu que Deus chama à existência coisas que não existem, o princípio básico já começa em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. A palavra criou ali é do hebraico bara, que quer dizer criar a partir do nada. Deus vai chamar à existência algo a partir do nada. Deus disse, haja, e aquilo simplesmente veio a existir sem matéria-prima. E é sobre essa palavra, sobre esse Deus, sobre a capacidade de Deus de chamar à existência que não existe, é que a fé de Abraão está firmada. E sendo Abraão pai da fé, o exemplo de fé, essa também é a nossa fé. Aí Paulo disse, eu criei. Creu em quê? Eu criei na palavra. Por isso eu falei. Ou seja, a fé, ela tem uma voz. A fé tem uma linguagem. E qual é a linguagem da fé? Você recebe a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus e você declara a palavra de Deus. Você escuta a voz de Deus, você ouve a voz de Deus, então você declara a voz de Deus. Toda vez que a palavra de Deus é liberada, ela gera vida. Ela gera vida no seu espírito. Quando você ouviu a palavra de Deus, ela de alguma forma gerou vida no seu espírito. E quando você coloca essa palavra para fora, você está gerando vida no ambiente em que você está inserido. Agora, se eu percebo que a fé, ela tem uma linguagem, olha o texto que nós lemos, nós não andamos pelo que vemos, andamos por fé. Um desafio que Deus tem me ensinado nesses dias, é por isso que eu estou um homem de uma palavra só, é porque é que Deus tem me ensinado nesses dias. Nós não declaramos o que vemos, nós declaramos o que cremos. Nós não declaramos o que nós estamos vendo ou sentindo, porque o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos olhos são enganosos. Nós declaramos palavra de Deus. Irmão, se tem uma chave para o teu coração para essa noite, se você tem que sair daqui com essa chave na sua mão, você não pode declarar o cenário em que você vive, você não pode declarar o que você está vendo, você tem que declarar o que você quer ver. Aleluia! Agora, o que Deus tem me ensinado é que tem muitas pessoas perdendo a autoridade profética, porque em vez de elas declarar a palavra de Deus, elas estão declarando aquilo que estão vendo, ou sentindo, ou ouvindo. Deus não nos chamou para declarar a realidade ela já está aí, e ela não precisa de fé para isso.
Eu também não vim aqui dizer, irmãos, que a nossa fé anula a realidade. Eu não vim dizer isso. A nossa fé, ela acredita que Deus intervém, que Deus, Ele vem e toca a realidade. Agora, quando você estiver diante de um cenário, como nós estamos vivendo um tempo como esse, um desafio de fé para tanta gente, nós precisamos entender, nós não declaramos o que estamos vendo, declaramos o que queremos ver. E isso vai nos colocar num novo nível em Deus. Eu posso ouvir um amém por isso? Olha para Ezequiel, os irmãos conhecem o texto, eu vou abrir alguns para o final, mas deixa eu passar para correr um pouco aqui. Ezequiel 37, a Bíblia diz que Deus colocou Ezequiel num vale de ossos sequíssimos. Ele está diante de um vale de ossos sequíssimos. De repente há uma pergunta dos céus para ele: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Quando Ezequiel diz: Senhor, tu sabes, Deus diz: então profetiza. Então profetiza. Perceba o texto. Ele está diante de um cenário do caos. Ele está diante de um cenário de algo impossível aos olhos humanos. Aí os céus fazem uma pergunta: por acaso esses ossos poderão reviver? Ezequiel devolve para Deus, fala: Deus, tu sabes. Então os céus devolvem para ele e fala assim: então, por causa disso, profetiza, libera a palavra. A minha pergunta é, nós estamos falando sobre fé, declaração de fé. E se Ezequiel tivesse falado: Deus, não tem jeito, não pode, não tem como, são ossos sequíssimos, talvez o profeta tivesse perdido o que muitas pessoas têm perdido nesse tempo, perdido a autoridade profética. Vocês estão comigo, meus irmãos? Perceba o texto: Senhor, tu podes. Deus fala assim: então profetiza. Então Ezequiel diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel libera a palavra. E aqueles ossos receberam a vida de Deus por palavra na boca do profeta Ezequiel. Agora, quando você, irmão, estiver num ambiente de ossos secos, e você não tiver resposta humana, não tiver resposta racional, entenda que o nosso culto, ele é racional. A nossa fé não é racional, a nossa fé é transcendental. Amém? O culto, ele é racional, a fé é transcendental. A fé, ela está além da nossa capacidade de raciocinar. A fé está além das leis. Por exemplo, machado flutuar está além do nosso entendimento. Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? Então, não declare o cenário, não declare, Deus não tem jeito de falar assim: Deus, o Senhor sabe. Porque se você declarar ao contrário daquilo que Deus quer fazer, talvez você perca a autoridade profética. Não comprometa o ambiente profético com a sua incredulidade. Marcos capítulo 5, verso 38. Nós percebemos aquele texto de Jairo, Jesus e Jairo. Esse texto é tremendo. Nós conhecemos que Jairo convida Jesus para ir até a sua casa para curar a sua filha. Ela tinha 12 anos, aquela menina estava enferma. Mas no meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue, havia 12 anos, vai tocar a orla de Jesus. Porque aquela mulher tocou a orla de Jesus, Jesus libera poder sobre ela, estava conversando com aquela mulher. Quando alguns da casa do Jairo viram uma cena e chegaram e falaram assim: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Entenda, Jesus está indo com o Jairo para curar a menina, mas no meio do caminho alguém fala assim: Jairo, libera o mestre, Jairo. Jairo, não precisa de Jesus ir mais na sua casa. Por quê? Porque a sua filha morreu. Mas a Bíblia diz: Jesus, não acudindo tais palavras, disse: Jairo, não temas, crê somente. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que quando a palavra de incredulidade foi liberada para Jairo e para Jesus, Jesus se desviou da palavra. Ele não deixou a palavra de incredulidade vir de encontro ou ao encontro do coração dele, de Jairo. E a pergunta é: por que não? Porque Jesus sabia que a palavra de incredulidade comprometeria o coração de Jairo. Jesus sabia que a palavra de incredulidade, a palavra de morte, comprometeria o ambiente profético do coração de Jairo. Então Jesus desvia, junto com Jairo, desvia e fala assim: Jairo, crê.
crê, Jairo, crê somente. Agora os irmãos conhecem o texto, Jesus continua indo e ele chega na casa do Jairo. Quando ele chega na casa do Jairo, ele olha para aquela menina, isso aqui também é uma chave. Ele olha para a menina e fala assim: a menina não está morta, ela dorme. Agora, por que Jesus olha para uma menina morta, que havia morrido, pessoas viram ela morrer e declara: ela está dormindo? Porque Jesus está num princípio aqui, igual Paulo, a Bíblia é uma só. Jesus não está declarando o que está vendo, ele está declarando aquilo que quer ver no mundo espiritual. Jesus não está declarando aquilo que está vendo, repito, ele está declarando aquilo que quer ver. Porque a linguagem da fé não é declarar o que está vendo, é declarar o que está crendo. Ele libera a palavra. Ela está dormindo. Porque quem já morreu, morreu. Mas quem está dormindo, basta ser acordada. E se você continuar lendo o texto, quando Jesus disse isso, algumas pessoas começaram a rir de Jesus. Começaram a zombar de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus colocou essas pessoas para fora. Não, sai. Sai. Eu sempre vejo Jesus na Bíblia, irmãos, como um cavaleiro, como um homem gentil. Eu sempre vejo Jesus na Bíblia como esse homem educado, polido. Só que nesse momento ele está dizendo assim: sai da casa, para fora. Por que Jesus tirou os zombadores incrédulos da casa antes de liberar a ordem de ressurreição para aquela menina? Porque Jesus entendeu que aqueles homens estavam comprometendo o ambiente do milagre. Escute, eu me lembro, o pastor Mendes vai saber do que eu estou dizendo aqui. Eu contei esse testemunho um dia. Nós estávamos no São Gabriel, aí fomos para o Belmonte. Aí Deus colocou um sonho no meu coração que a gente ia plantar uma lagoinha no São Gabriel lá, e que a gente tinha uma dívida espiritual com aquela terra e queria que Deus fizesse algo. E eu me lembro que algumas pessoas, irmãos, até da nossa equipe, falavam assim: pastor, lá não dá nada. Conheço aquele povo, pastor. Pastor, muitos pastores passaram lá e não deu. Um dia eu precisei parar e olhar para um grande amigo e falar assim: se você falar de novo que Deus não vai fazer, você não anda mais comigo. E a pessoa me olhou assim e falou assim: amém, pastor, amém. Então nós começamos a declarar: o Senhor vai fazer, esse é o tempo mudou, novo começo. E o pastor Mendes está liderando lá, o pastor regional de uma lagoinha que tem sido uma bênção lá do pastor Fabiano. E quando eu estava lendo esse texto, irmãos, escute, eu não estou falando para vocês ser inconveniente com as pessoas, por favor, mas você não é obrigado a receber palavras de incredulidade, seja de quem for. Você tem que parar de acudir a palavra de incredulidade que quer minar sua fé, quer minar sua vida. Às vezes o seu pastor chega e libera uma palavra de fé sobre você. Às vezes lá no fundo da igreja alguém fala assim: não vai acontecer não. Às vezes você recebe uma palavra de vitória na igreja, chega na sua casa, alguém fala assim: não vai ter jeito não. Irmãos, a palavra de incredulidade pode comprometer o ambiente daquilo que Deus quer fazer com você. Vocês estão comigo, meus irmãos? Irmãos, cuidado com quem você compartilha as suas experiências em fé. Cuidado para quem você compartilha os seus sonhos. Tem muitas pessoas compartilhando sonhos com zombadores. Tem muitas pessoas compartilhando sonhos e projetos ministeriais com quem não tem nada a ver, não tem alinhamento profético, não tem conexão profética nenhuma. E essas pessoas estão simplesmente comprometendo o ambiente. Porque você chega cheio de fé: Deus vai fazer, Deus vai fazer. A pessoa fala assim: não vai, não tem jeito. E você murcha. Jesus mandou: sai, dá licença. E liberou uma palavra: menina, eu te ordeno, levanta. Terceiro exemplo, para a gente partir para a próxima coisa que Deus quer falar conosco. Lembra de Zacarias e Isabel? Eu amo essa história, está em Lucas capítulo 1. Deixa eu abrir pelo menos esse texto com os irmãos. Sei que o pastor Mendes gosta muito de ler a Bíblia. Lucas capítulo 1. Nós estamos falando sobre o ambiente da fé, como a fé opera. Lucas capítulo 1.
contexto, irmãos, está aqui, o versículo 19. Nós vamos pegar o 20, mas leia aqui comigo o versículo 18. Olha o versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto, pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias? Aqui o anjo veio para Zacarias e anunciou que ele seria pai. Mas olha a resposta que ele dá para o anjo: como será isso? Pois eu sou velho e a minha esposa avançada em dias. Olha a resposta do anjo. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te. Olha que interessante isso. O anjo de Deus chega para ele, o Gabriel, e fala assim: você vai ser pai. Em vez dele receber a palavra, sabe o que ele está dizendo? Como que pode isso? Como que isso é capaz? Eu sou velho, a minha esposa é avançada em dias. Como que isso é capaz? Agora, o que me toca é a resposta do anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. O Gabriel está tentando dizer para ele assim, em outras palavras: Zacarias, se você visse o que eu vejo, se você assistisse o que eu assisto, se você percebesse o que eu percebo, a sua atitude em relação a essa palavra seria outra. Talvez o anjo está tentando pregar para um sacerdote, dizendo assim: se você percebesse o reino que eu percebo. Olha o que ele disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Se você soubesse, Zacarias, quem é o Senhor de verdade, se você o conhecesse de verdade, você trocaria a palavra de incredulidade pela palavra da fé. Eu sou aquele que assiste diante de Deus. Tem um hino, irmãos, que os irmãos cantam muito, que diz mais ou menos assim: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O Gabriel está dizendo exatamente isso para ele: filho, você não sabe o que eu vejo. E se você pudesse ver o que eu vejo, o seu coração se encheria de uma autoridade profética. Você entender, não importa se eu sou velho, se eu sou novo, se é estéril, se não é. Se Deus falou que eu vou ser pai, eu vou ser pai, ponto. Agora, olha o versículo 20, irmãos, isso aqui mexe com o meu coração. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. A pergunta é: por que Deus calou a boca de um sacerdote? Por que Deus fez? E aqui o texto é literal, ele ficou mudo, irmãos. O texto é literal, ele ficou mudo, ele não pôde mais falar, ele perdeu a capacidade de falar. E a pergunta é: por que Deus fez isso? Porque se foi necessário que Deus arrancasse a capacidade desse homem falar? Eu creio que Deus não queria que Zacarias comprometesse o ambiente profético para a vinda de João Batista, aquele que ia preparar o caminho para o Senhor. Olha que tremendo isso. Olha o momento em que que Zacarias voltou a falar. Capítulo 1, versículo 63, até o versículo 57 ao 63, eles estão tentando colocar o nome do menino de Zacarias, para fazer uma homenagem ao pai. Vamos chamá-lo o menino de Zacarias, porque o pai é Zacarias, vamos homenagear o pai. Versículo 63, olha aqui: então pedindo ele uma tabuinha, ele não podia falar, então ele escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Deus havia falado com o menino, ia chamar João, mas a família queria Zacarias.
Quando aquele homem pega uma tabuinha e ele escreve, o nome é João, ele passou a falar o que os céus estavam falando, ele passou a concordar com a boca, com os decretos celestiais. Aí então ele volta a ter autoridade profética, ele libera uma palavra, e o versículo 67, aquele homem começa a liberar uma bênção de Deus sobre o filho, começa a liberar profecia sobre o filho, e começa a liberar decretos proféticos sobre o filho. Para Deus, irmãos, é melhor a gente em silêncio do que liberando palavras contrárias ao propósito. Para Deus é melhor a gente isso é difícil, é um desafio para mim. É um desafio para o meu coração. É um desafio para mim. Mas para Deus é melhor você do que você liberando palavras fora de propósito, palavra de incredulidade, comprometendo um ambiente profético. Agora, quando você começa a falar o que os céus estão falando, então Deus tem prazer de não só permitir que você fale, mas de colocar a palavra na sua boca. O texto continua dizendo isso. Deus não só vai abrir os seus lábios, como colocará nela a palavra. A Bíblia diz, abre a boca e eu a encherei, profeta. A nossa autoridade profética está intimamente ligada com o que se nós estamos dizendo, o que os céus estão dizendo. Quando foram para perguntar a Jesus, de onde vem a sua mensagem? Ele disse, eu só falo o que meu pai fala, eu só vejo o que meu pai vê, eu só toco o que meu pai toca, eu só ministro o que meu pai ministra, eu faço o que meu pai faz, o que o pai faz no céu eu faço na terra, por isso eu tenho autoridade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, vocês estão comigo, irmãos? Mateus capítulo 16, versículo 19, eu amo esse texto. Esse texto é o texto onde Jesus traz a revelação da igreja, do verso até o 18. É o texto que ele traz a revelação da igreja. E olha o que ele tem disponível para a igreja. Verso 18 é a revelação da igreja, o que ela é capaz. Verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A igreja, quantos são igreja aqui? Diga amém. A igreja recebeu uma chave. Chave fala de muitas coisas. Chave fala de autoridade. Chave fala de intimidade. Chave fala de acesso, de legalidade. A igreja recebeu uma chave. Se eu tenho a chave da sua casa, eu não toco o interfone. Se eu tenho a chave da sua casa, é porque eu sou íntimo. Você não dá a chave da sua casa para qualquer pessoa. Agora o texto está dizendo que Deus entregou que é plural, chaves do reino, chaves de acesso para o reino. Agora, sabe onde está o segredo? Lembra lá de Zacarias? Olha o segredo. O que ligares na terra terá sido, olha o tempo, terá sido. A Bíblia revista Almeida e Corrigida, antigamente, ela tinha colocado será. E para você interpretar isso, você precisava fazer uma exegese do texto, você precisava ler em outros textos para você entender melhor o tempo verbal. Por isso que a Bíblia que nós mais usamos, revista atualizada, já colocou o tempo verbal adequado. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus, ou seja, os céus ligam primeiro. Tudo que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Sabe onde está a nossa autoridade profética, sacerdotal? É quando nós estamos ligando aqui na terra o que Deus ligou lá no céu. Quando você liga algo aqui, que Deus já ligou lá, tudo que ligar na terra, terá sido ligado no céu. Quando você começa a declarar o que Deus está declarando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem uma palavra profética de Deus?
Deixa eu perguntar de novo. Quem aqui tem uma palavra específica ao pastor? Deus queima no meu coração algo. Deus falou que vai fazer isso comigo. Deus tem uma direção para mim. Quem tem uma palavra assim de Deus? Você começa a se mover por ela. Eu me lembro, eu gosto muito desse exemplo. Uma vez eu estava lendo um livro do Kenneth Hagin, O Tempo do Carisma. E o Kenneth Hagin, ele disse que muita oração de crente, Deus poderia jogar fora. Eu não entendi, irmãos. Eu confesso, eu demorei para entender essa afirmação. Por que Deus descartaria, ou simplesmente não ouviria, ou não responderia a oração de algumas pessoas? E ele concluiu, e eu comecei a entender a partir desse texto. Porque tem muita gente que até para orar estão orando fora de propósito. Deixa eu explicar isso melhor. Se você não gastar tempo para você ouvir, eu estou falando de palavra específica de fé, entenda bem. Se você não gastar tempo para você ouvir primeiro, para você começar a pedir Deus dentro do propósito, você vai correr um risco de, desculpe a minha expressão, de perder tempo em alguns momentos de oração, que você vai pedir coisas que Deus nunca irá te dar, porque não é a propósito de te dar. Está entendendo, irmãos? Imagina que Deus tem alguém aqui, que Deus te chamou para ser aqui um auxiliar aqui do pastor Mendes na igreja, e você está orando, jejuando, porque você quer ser um ministro lá na América, lá nos Estados Unidos. A pergunta é, o que Deus faz? Deus cumpre um propósito que é bom, perfeito e agradável na sua vida, deixando você aqui, ou Deus envia você para o sonho americano, porque você está pedindo isso? O que Deus faz? O que Deus faz? Deus cumpre um propósito? Tudo aquilo que você ligar no céu, ligar na terra, Deus já ligou no céu. Sabe qual é a oração eficaz? Na fé, que nos leva a níveis de ver respostas imediatas de oração, é quando você começa a pedir o que o Pai já quer te dar. Quem tem palavra de Deus? Entra nessa brecha. Entra nisso. Entra nessa brecha. Porque você vai estar pedindo o que o Pai já te prometeu. Você já vai estar pedindo coisas que cooperam para um propósito eterno de Deus para a sua vida. Escute Deus. Gaste tempo com Deus para entender o que o céu tem para a sua vida, qual é a palavra rema de Deus para você, onde Deus quer que você flua. Ninguém vai ser bom em tudo, mas você vai ser bom no propósito. Ninguém vai ser expert e melhor em tudo, mas você vai ser bom no seu propósito. Descubra o seu propósito, gaste tempo com o propósito e comece a declarar o seu propósito. Tem muita gente declarando coisas que não tem nada a ver com propósito, declarando reclamações, murmurações, não tem nada a ver com propósito. Pastor, qual que é a palavra que eu declaro? É aquilo que você ouve. O céu ligou, você liga. O céu desligou, você desliga. Amém? Estão comigo? Qual é a palavra de Deus a seu respeito? Traga aí agora, por favor. Traga uma palavra de Deus aí. Traga aí, gaste esses minutos aí. Eu queria que você resgatasse palavras de Deus. Resgate. Se você falar, pastor, eu não tenho uma palavra, a sua oração nesses dias será: Deus, dá uma palavra específica. Use alguém, use o meu pastor para trazer uma direção ministerial para a minha vida. Pergunta para Deus. Agora, se você tem, resgate essa palavra, resgate. De repente são sonhos, escute, não é os seus sonhos agora. É os sonhos de Deus. Pastor, quando eu sei que é o sonho de Deus? Os sonhos que são gerados a partir de uma palavra de Deus. Exemplo, eu tenho sonhos que são todos eles gerados por Deus, porque vieram com palavra de Deus. Deus me promete algo, porque Deus me promete algo, então eu passei a sonhar com aquilo se cumprindo. É um sonho em Deus. Traga essas palavras aí, traga elas. Recorde essas palavras. Recorde essas palavras proféticas. Se você tem uma palavra profética, agora eu passo para a segunda parte que Deus queima meu coração para ministrar. Porque se você tem uma palavra profética, Deus te mostrou um propósito. E quando Ele te mostra um propósito, normalmente Ele não vai ficar te contando sobre o processo. E sobre a fé e a declaração da fé, todo propósito passa pelo teste do tempo. Agora, Deus não vai mostrar para você antecipadamente para gerar ansiedade. Ele vai mostrar para gerar preparo. Agora, Deus mostra o futuro, Ele mostra o fim da história, Ele mostra onde vai te levar. Agora, normalmente não vai te contar em detalhes
Normalmente não. Ele não vai te contar em detalhes o processo que você vai passar até lá. E se Deus te antecipasse o processo, talvez você nem quereria a bênção. Imagina que Deus chega para José e fala assim: José, você vai ser governador do Egito, vai ter autoridade sobre a nação mais poderosa da época, mas José, tem uma coisa: os seus irmãos vão te trair, vão te jogar num poço, vão arrancar você do poço, e quando você achar, José, pô, o irmão arrependeu, eles vão colocar você para ser escravo lá no Egito. Quando você achar que está tudo bem, estou na casa de Potifar aqui, eu estou liderando aqui os outros escravos, então você vai ser caluniado e vai ser preso. Sabe o que José ia dizer? Senhor, a benção é boa, Senhor. A benção é muito boa, mas tem um irmãozinho lá em casa, ele merece mais do que eu. Ele é o irmão mais velho, é o primogênito, dá a benção para ele. José não iria querer. Agora Deus mostra onde José vai chegar, mas não necessariamente vem contando detalhes do processo. E é aí que muitas pessoas começam a perder a palavra de Deus, porque elas começam a pensar: Deus me prometeu algo e eu estou vivendo outra coisa. Deus falou que ia fazer uma coisa, eu estou vivendo outra. Deus falou que ia cumprir algo e eu estou longe desse algo acontecer. E é aí que nós percebemos, irmãos, que a nossa fé é uma fé que nos faz permanecer onde? Na palavra de Deus. Em dias difíceis, em dias de crise, em dias de adversidade, se apegue às palavras de Deus. Se você já viveu uma crise ministerial, uma crise na sua família, uma crise seja ela qual for, você certamente se apegou nas promessas de Deus para a sua vida. Agora, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Porque Romanos capítulo 5 é um processo natural da fé. 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, o que ela produz? Perseverança. A perseverança, experiência. A experiência produz? Escuta aqui. Você tem palavra de Deus. Então a crise chega. A crise bate na porta. Então você tem uma escolha. Você então escolhe permanecer na palavra de Deus. Quando você escolhe permanecer na palavra que Deus havia liberado para o teu coração, você então entra para a galeria dos perseverantes. Porque alguém só pode ser perseverante quando ela é desafiada a parar, a largar. Então veio um desafio para que você largue a palavra, então você continua na palavra, você é um perseverante. Agora, essa perseverança vai te levar para um outro nível, que é o nível das experiências. Eu estou falando sobre fé. Você continua na palavra, e estar na palavra, pode descer, pastor? Eu não sei se está filmando, a ver se sai fora do ângulo. Na palavra, quando você continua na palavra, você está num lugar que é chamado centro da vontade de Deus, você não desviou desse lugar. Lembra que Deus chega e fala assim: Josué, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, ser forte e corajoso. Deus só chamou Josué para ser forte e corajoso, porque Josué teria desafios. Mas a palavra é: permaneça, porque se você permanecer, você entra para um novo nível. Que nível é esse? Fala comigo assim: experiências. Irmãos, a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiências. Escute, o ambiente das nossas maiores experiências são o ambiente das tribulações. Quando alguém permanece, apesar de, você está habilitado por Deus para começar a ter intervenções divinas cada vez mais extraordinárias. O que para uns, irmãos, é caos, é crise, para nós é um cenário perfeito da atuação de Deus.
Você recebe essa palavra? Irmãos, a nossa fé, a palavra, eu estou pregando sobre uma palavra de Deus. Quando você tem uma palavra de Deus e você não a solta por nada, você permanece com ela e você persevera com ela, você vai para um próximo nível, que é o nível de você começar a viver experiências. Esses dias eu vi o testemunho do pastor Felipe Valadão em Niterói. Ele disse essa frase exatamente assim: o meu teste virou o meu testemunho. O seu teste de hoje é o seu testemunho amanhã, porque no meio das nossas adversidades são os momentos que vivemos as nossas maiores experiências. Irmãos, escute, foi no meio do caos que Noé pôde construir para Deus uma arca. Foi no meio da crise que Moisés descobriu que o Mar Vermelho podia abrir. É lá no deserto que Israel experimentou que roupa não envelhecia, que sapato não se desgastava no pé. É no meio do deserto que eles podem experimentar rocha que emana água, pão que vem do céu, carne que vem do céu. É no meio da crise que Josué descobriu que ele poderia derrubar uma muralha. É no meio da crise que Jonas descobriu que poderia sair vivo do ventre de um peixe. É no meio da crise que Sadraque, Mesaque e Abednego descobriram que poderia vencer a força do fogo. É no meio da crise que Daniel descobriu que poderia fechar a boca de leão. É no meio da crise que o menininho pastor, com uma pedrinha na mão, descobriu que poderia vencer gigante. É no meio da crise que Pedro descobriu que podia andar sobre as águas. É no meio da crise. No meio da crise. Porque a crise é o ambiente perfeito para a fé ser aperfeiçoada, exercida, ministrada, declarada, profetizada. É o ambiente perfeito de Deus. Então a nossa fé, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz? E a experiência? Esperança. Sabe o que é isso? O Deus que fez hoje, o Deus que fez ontem, é o Deus que faz hoje, é o Deus que vai fazer amanhã. Irmãos, quando Josué chegou para entrar na Canaã, o que tinha lá? Rio Jordão. Eles precisariam atravessar aquele rio Jordão. Agora, sabe o que mexe comigo, irmãos? Eu fico imaginando a cena. Josué, ele chega com o seu povo e ele tem lá um rio Jordão para atravessar. Do outro lado tem a terra prometida. Mas sabe o que ele fez? Eu conheço um Deus que já abriu o Mar Vermelho. E um Deus que abre Mar Vermelho é o Deus que abre rio Jordão para eu passar. Segundo Reis, capítulo 2, tem um texto muito tremendo que é Elias e Eliseu. Elias vai para ser levado na carruagem de fogo. E Eliseu, como discípulo, Elias, ele pega o seu manto para ir para onde ele queria ir, ele toca o rio e o rio abriu. E eles passaram em terra seca. Elias e Eliseu, passaram os dois. Elias é levado na carruagem de fogo, o manto cai, Eliseu pega o manto. E Eliseu então precisa voltar, mas tem um rio lá. A Bíblia não diz que Eliseu voltou nadando. A Bíblia diz que ele chamou assim: Senhor, aonde está o Deus de Eliseu? E ele tocou na água, e a água abriu de novo, ele passou de seco. Porque o Deus que abre para Eliseu é o Deus que abre para Elias. As nossas experiências vão gerar um know-how espiritual. Você recebe essa palavra? Aleluia. Irmãos, as nossas experiências. Quem gabaritou Davi para matar o gigante foram suas batalhas contra ursos e leões. Alguém está perguntando assim: Davi, quem é você para vencer esse homem experimentado em guerra e gigante e muito bem armado? O teu servo venceu o leão
e o gigante. Ele venceu o leão e o urso. O Deus que deu vitória no pasto é o Deus que dá vitória na guerra. É por isso que as nossas tribulações produzem perseverança. E quando você persevera na palavra, você começa a viver experiências. E das experiências você começa a viver níveis de esperança. Porque você começa a entender, Deus fez, Deus faz. O Deus é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Fique em pé, por favor. Queria, com permissão do pastor, pedir os músicos para me ajudar aqui, por favor. Mesmo em pé, pega a sua Bíblia e abre em Filipenses. Filipenses capítulo 4. O versículo 13 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. E sabe como que a gente aplica esse texto? Eu posso conquistar porque Deus é comigo, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ir para a faculdade, eu posso arrumar um trabalho, eu posso ir para a lua. A gente aplica sempre no contexto de conquistar alguma coisa. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas o contexto bíblico aqui é, versículo 12, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu posso permanecer. Eu posso resistir. Eu posso ficar firme. Inabalável. Ninguém me move, ninguém me arranca, ninguém tira. Por que não, Paulo? Porque eu tudo posso nele. Nele. Nós, como diz o pastor Luiz Hermínio, nós não nos movemos por necessidade. Nós não nos movemos por oportunidade. Nós nos movemos por propósito. Tudo posso, eu posso resistir a qualquer coisa. Se você tem uma palavra de Deus, você pode resistir a qualquer ambiente, a qualquer coisa, a qualquer situação, a qualquer tempo. Porque você pode todas as coisas. Porque só tem poder para te parar aquilo que te move. E a pergunta é, o que te move? O que move o nosso coração? Paulo está dizendo, eu tudo posso. Naquele que me fortalece. Força. Eu quero ministrar sobre o teu coração. Os ministros vão estar ministrando também. Eu queria que essa noite fosse uma noite de resgate de sonhos de Deus. Nada pode impedir você de parar de sonhar em Deus. Você vai orar. Você vai cantar orando, orar cantando. E Deus vai trazer para você sonhos que estavam perdidos no seu coração. Tem muita gente que recebe palavra e você perde a palavra no teste do tempo. Sabe o que eu aprendi, irmãos? E os pastores aqui experientes. E é bom estar com pastores experientes porque as experiências deles nos ensinam. Sabe o que eu descobri? Um pouco de experiência Deus está me dando nessa caminhada. Que depois das minhas maiores lutas, vieram as minhas maiores bênçãos. Já viu quando você está com um carro, aqui em Minas é muito isso, né? Tem uma curva, você não consegue ver o outro lado. Aí você está sofrendo aqui. Só que na curva que você não enxerga, Deus tem algo grande para a tua vida. Tudo que você precisa fazer é permanecer para chegar lá. Lá no time de Deus. Lá no tempo de Deus. Porque quando você chega no tempo de Deus, aí os recursos começam a correr atrás de você.
Quando você chega no tempo de Deus, irmãos, as coisas começam a cooperar com um propósito de Deus para a sua vida. Quando você chega no tempo de Deus, você começa a entender todo o processo. Mas até chegar, você pergunta assim: Deus, por que Deus às vezes não responde? E a única coisa que Deus fala é: permanece. 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 Rabandou, rabadarabadarabai. Permanece. 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 Fica firme. Ore, 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 ore. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar
tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente. Irmãos, quando a pastora estava cantando essa parte, quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Eu me lembrei de algo que aconteceu comigo, uma experiência. Eu vou terminar aqui agora. Eu fui ministrar a palavra numa academia de arte marcial da nossa cidade, numa célula. Quando eu terminei de ministrar, chegou um homem para mim, os olhos meio lacrimejando, e falou assim: pastor, tem uma pergunta. Ele levou a parte ao término e falou assim: por que quando a gente mais precisa de Deus, Deus fica em silêncio? Irmãos, eu não esperava por essa. Eu estava com a minha liçãozinha de célula, eu não esperava por uma pergunta difícil dessa. De repente veio no meu coração uma cena do filme Deus Não Está Morto 2, eu acho. Deus trouxe assim, e eu dei uma resposta para ele, que essa resposta mexeu mais comigo que com ele, eu acho. Porque eu falei para ele assim: no momento da prova, o professor está sempre em silêncio. Ele está presente, mas ele está em silêncio. Ele está acompanhando de perto. Ele está atento aos detalhes, mas ele está em silêncio. Porque no momento da prova, não é momento de consultar o professor. O momento da prova é momento de aplicar o que aprendeu. Deus está, irmãos, nos ensinando. E no momento da prova, ainda que Deus esteja em silêncio, libera a palavra que você ouviu dele. Aplica a palavra, porque a palavra de Deus gera ouvida no seu espírito e vai tocar o ambiente que você está inserido, para a glória de Deus o Pai.